2024. Além disso, a Fitch rebaixou a perspectiva da Braskem de estável para negativa, mas manteve seu rating. Essas foram as principais notícias do dia. Quiser ter ainda mais conteúdo, acompanhe o BTG Pactual nas redes sociais. Um abraço. PNC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos no ar com você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News para trazer para vocês, caros espectadores, investidores e profissionais do mercado, sempre as melhores mentes que fazem o mercado financeiro acontecer, para esse bate-papo com vocês, trazer aqui as piores perguntas para obter as melhores respostas. E para bater um papo especial com vocês hoje, nós temos aqui a presença do Felipe Gentil, que é head da área educacional lá da XP, responsável pela formação de agentes autônomos, a escola de agentes autônomos da XP Educação. E a gente vai conversar bastante aqui sobre os planos da área, sobre a formação propriamente desse profissional hoje no Brasil, enfim, todas aquelas dúvidas que você sabe que a gente traz aqui no ar para resolver com vocês, espectadores. Felipe, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Tô animado aí pro papo. Maravilha, então vamos começar do começo. Conta um pouquinho pra gente qual a ideia da escola de formação de assessores dentro da XP Educação. Eu sei que você foi lá, voltou lá pra XP para abrir essa área, voltar ali às raízes. Cara, eu me sinto de volta à minha casa, onde eu comecei profissionalmente, foi o meu primeiro estágio, meu primeiro emprego. E depois das cambalhotas da vida, estou de volta super feliz e num projeto que a Escola de Assessores de Investimento da XP tem tudo a ver com o que a XP é na essência, né? A XP foi uma desbravadora do mercado financeiro, carrega uma missão de transformar o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas e a gente fez isso ao longo do tempo muito pelo negócio da assessoria de investimentos, fazendo da forma certa, foi uma pioneira nisso e está muito ligado ao nosso DNA. Então, a Escola de Assessores de Investimentos da XP nasce dessa conexão com o nosso core business, né? Com tudo que a gente sempre fez de melhor ao longo desses 22 anos de história. E a gente tem um projeto, como você falou aí no início, muito grande, um projeto que começou recentemente, ou melhor, recomeçou recentemente na XP, e a gente tem muita coisa legal pela frente aí, sem dúvida nenhuma. Então, a ideia é vocês terem ali dentro da própria XP esse núcleo de formação do agente autônomo, que é um parceiro importante lá para vocês, não é isso? Sem dúvida. E o que vocês olham de diferente? Quais são os temas que vocês olharam para o mercado e falaram, olha, eu estou sentindo falta disso aqui e eu quero trazer para casa a formação desses profissionais para levar para o mercado profissional fechando esse gap, sem essa lacuna? Legal. É importante falar de quais são as lacunas dos dois lados, né? Tanto do ponto de vista da oferta do profissional, quanto do ponto de vista da demanda pelo profissional. E o que a gente vive no mercado hoje, no mercado de investimentos de maneira geral, é uma escassez grande de oferta de profissionais, né? Assim, a gente não tem uma estrutura de formação tradicional que forme assessores de investimentos. Então, o que você vê no mercado hoje são 20 mil profissionais habilitados, mais ou menos, que vieram de carreiras totalmente diversas, né? De caminhos totalmente diversos. Então, o primeiro ponto é esse, assim, a gente, como propósito de existência do negócio, a gente se posiciona entre a oferta e a demanda, né? Procurando muito preencher os gaps dos negócios de assessoria de investimentos, trazendo profissionais mais qualificados e conscientes dos desafios e tudo mais. Então, acho que o primeiro ponto, dada exatamente essa desconexão entre oferta e demanda, é essa autoconscientização, trazer para um profissional que, em alguma medida, se interessou pelo mundo de investimentos, um mapa de desenvolvimento de carreira mais claro, algo com que ele possa ter mais clareza sobre quais são os desafios, quais são os caminhos, quais são as possibilidades, as competências que ele vai ter que desenvolver, para ele entender qual é o jogo que ele vai jogar, porque o mercado de investimentos ele é muito interessante, né? Ele é um mercado que mexe com o ego, mexe com a vaidade. Então, é muito comum a gente ver pessoas que começaram a se interessar pelo mercado financeiro, eventualmente ganharam dinheiro de alguma forma e acham que querem fazer aquilo ali da vida, não só investir no próprio dinheiro, mas eventualmente para cuidar do dinheiro dos outros. Só que quando você decide passar para o outro lado da ponte,
você parar de cuidar só do seu próprio dinheiro e cuidar do dinheiro dos outros, você assume outro nível de responsabilidade, né? Então, não é uma transição trivial e que certamente requer o preenchimento de lacunas, como você falou, não só do ponto de vista técnico, como também do ponto de vista comportamental, né? É uma transição que não é óbvia para as pessoas, né? Porque é muito óbvio cuidar do seu próprio dinheiro, é muito óbvio economizar, pensar em investir, em rentabilizar, mas é menos óbvio pensar em como fazer isso como um negócio, como fazer isso como uma profissão, um projeto de carreira. Então, em primeiro lugar, o que a gente se preocupa em fazer é dar esse nível de conscientização, uma visão muito clara do que esperar do mercado, quais são as possibilidades de carreira, passar por todo o arcabouço técnico, né, ligado a produtos de investimentos, ao mercado financeiro de maneira geral, mas também trazer todo esse lado comportamental, de relacionamento, voltado para a parte comercial, que é de fundamental importância no negócio de assessoria de investimentos quando você pula para o outro lado do balcão e passa a cuidar do dinheiro dos outros. Qual é o perfil, qual é a persona que tende a ser o aluno de vocês? Geralmente alguém que já está no mercado e está fazendo essa transição de carreira, digamos, de banco para assessoria, ou geralmente vocês capturam profissionais que são de outros setores e buscam essa migração de maneira mais forte, digamos assim, que de fato ele não era da área de investimentos e agora ele está entrando nesse mundo? Legal. Então, o profissional que vem do banco, vem de algum outro segmento da indústria financeira, ele naturalmente carrega mais naturalidade com os temas, né? Então, ele tem menos gaps a fechar. Ele é uma persona que a gente endereça no programa, porque tem um lado de formação cultural, que, né, a gente costuma falar muito do mindset, mas é verdade, assim. Tem um pouco do mindset de que o profissional que às vezes vem de outras instituições, ele não está acostumado, por exemplo, a correr atrás do cliente. Às vezes ele está muito mais acostumado a receber o cliente porta dentro da instituição que ele trabalha. Então, num programa de formação estruturado, você precisa se preocupar com esses detalhes. A verdade é que as personas que procuram o nosso programa de formação são muito diversas. Tem desde jovens universitários ou até no ensino médio que muitas vezes vêm pela fantasia do mercado financeiro, do Lobo de Wall Street e tudo que a gente sabe que tem de interessante no mercado financeiro, mas tem também profissionais já que estão se aposentando ou estão para se aposentar e querem ter um estilo de vida mais autogerido, né? Que você pode decidir o seu tempo, tocar o seu negócio do seu jeito, etc. Fazer o bem para o cliente. Então, tem desde o extremo do profissional que está se aposentando e que é uma carreira ou uma forma de se aposentar com uma atividade que gere valor para ele, gere valor para os clientes, até o aluno universitário ou do ensino médio que procura a profissão como forma de crescimento profissional. Então, na prática, a gente trabalha com muitos perfis diferentes. E o melhor sintoma disso é que um dos elementos da nossa jornada são estudos de caso que a gente faz com profissionais de referência da rede da XP. Então, isso já é um elemento forte de conexão, é como se fosse, ao mesmo tempo, uma experiência educacional e um laboratório de recrutamento. Né? Porque o recrutador, o dono da empresa, está ali dando aula, expondo o seu caso, trazendo os alunos para participarem da discussão. E a gente procura, nesses estudos de caso, ao longo da jornada do aluno, trazer perfis diferentes. Então tem o profissional que veio do banco, tem o profissional que veio do setor farmacêutico, tem o profissional que veio de qualquer indústria. A gente procura exatamente produzir experiências complementares para poder conectar com uma audiência que é muito dispersa. Eu poderia te dar um número, a nossa média de idade é de 34 anos, mas a média é burra nesse sentido, no sentido de explicar qual é a demografia com que a gente está trabalhando. A gente recebe alunos de todas as regiões do país, de todos os perfis, de todas as origens, de todas as linhas de formação, tanto acadêmica quanto profissional, e o nosso propósito ali é facilitar e acelerar a transição para todos eles, né? Trazendo, inclusive, esses elementos bastante diversos de formação para conectar com a realidade deles, né? Porque eu acho que esse que tem que ser o diferencial. O mercado hoje é preenchido por esses profissionais. Então, justamente falando de mercado, vocês têm um número de qual a demanda por profissionais como esses anual?
E aí, já traçando um paralelo, né? O que vocês esperam em termos de formação? Então, quanto o mercado demanda por ano de agentes autônomos e quantos vocês esperam formar por ano? Legal. Ó, um número que eu acho que reflete muito da realidade que a gente vive no mercado de assessoria, a profissão ela foi regulamentada mais ou menos na década de 60, né? Daquela época até 3 anos atrás, foram formados, em termos líquidos, né, entre entradas e saídas de profissionais, 10 mil assessores. Ou seja, até 2020, a gente tinha 10 mil assessores de investimentos. Em 3 anos depois, a gente tem 20 mil. Então, a gente dobrou o número de assessores em só 3 anos numa profissão que tem tanto tempo assim na história, né? Então, isso já traz um reflexo de qual é o nível de demanda que existe no mercado hoje. Afinal de contas, a gente sabe que ainda existe uma concentração muito grande do ponto de vista de investimentos hoje no Brasil, que essa concentração tem se diluído em alguma medida, mas a gente ainda está muito no início desse processo, né, de diversificação das plataformas, digamos assim. Em termos, números da XP, a gente espera fechar 2024 com 20 mil assessores. A gente tem hoje 14 mil. Então, a gente tem um plano ousado e com bastante confiança de que o mercado tem a demanda e, né, a gente constrói todo esse plano de crescimento, de contratação, junto com os nossos parceiros assessores de investimentos, né, com as operações que estão aí espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, a gente tem muita confiança de que isso é só uma parte do problema que a gente está resolvendo, né, uma parte do grande programa de crescimento que os escritórios, as empresas de assessoria de investimentos vão ter ao longo do tempo, sem dúvida nenhuma. Quando a gente olha para esse curso, para a formação desse profissional, aqui no Brasil a gente não tem um curso superior focado, digamos, em finanças. A gente, finanças aqui no Brasil, usualmente fica dentro das cadeiras de administração, mas não está longe de ser um curso específico a esse profissional. Quando vocês pensam em elaborar o curso, vocês têm como alvo, primeiro, o que é modelo do curso? Se vocês estruturam ele como se fosse digamos, um curso de pós-graduação, se vocês estruturam ele como se fosse um curso de especialização, como preparatório à prova, por exemplo, da Ancor. E, sobretudo, qual o principal alvo nesse processo de formação? Eu imagino que se o alvo fosse simplesmente passar o aluno na prova, vocês não precisariam desse complemento todo, de trazer gente do mercado para falar. Então, o que é o alvo de vocês na hora de formar esse aluno? Legal. Então, o mercado de assessoria de investimentos ele tem essa característica, né, que você passou rapidamente. Assim, ele tem uma certificação, que é a certificação da Ancor, que é obrigatória para uma pessoa se habilitar a atuar no segmento. Então, mas a gente costuma comparar o propósito do nosso programa de formação como se fazer ou ajudar uma pessoa a passar na certificação é como você ter uma autoescola. Né? A minha habilitação não é diferente da sua. E ninguém sabe se eu dirijo melhor que você. Então, o que a gente procura trazer dentro do programa de formação é uma escola de pilotos. Então, esse é um pouco do conceito da escola de assessoria, de investimentos como um todo. Tá? O que a gente quer construir como proposta de valor, e começamos pela formação do novo profissional, né? Seja uma pessoa que está começando carreira agora ou uma pessoa que está em transição de carreira, é ter uma escola de pilotos. Então, mais do que preparar com um programa super estruturado, nos 15 módulos da Ancor, da prova de certificação da Ancor, que cobre todos os elementos que são basicamente o que o assessor não pode deixar de saber, a gente procura trazer em complemento, como os estudos de caso, construção de plano comercial, etc., todos os elementos que o assessor precisa saber para se transformar num piloto. Tá? Então é um pouco esse o conceito que a gente procura explorar no programa. Então a gente cobre todo o arcabouço obrigatório do edital da prova da Ancor e, além disso, a gente adicionou uma série de elementos, inclusive com uma equipe 100% dedicada aos alunos, que procura ajudá-los no plano de estudos, para que eles não percam motivação, para que eles não percam de vista os objetivos de aprendizagem. E assim a gente consegue levar o maior número possível de alunos engajados ao sucesso no curto prazo, que é um pouco a grande dor que o novo assessor tem, né? Como é uma carreira de remuneração variável, a principal dor está no curto prazo, né? Para ele atravessar a arrebentação da sua remuneração.
Então esse é um pouco do conceito, como que a gente ajuda o assessor a atravessar essa arrebentação, porque passar na prova da Ancor é 1% do desafio. Não que a prova seja fácil, e não é, tá? Assim, principalmente para quem está começando agora no assunto de finanças, investimentos, como você falou, não existe formação formal na graduação, etc., de maneira robusta, estruturada, nem no ensino médio, né? A gente começou a falar disso agora recentemente. A gente precisa preencher esse gap todo, né? Então a prova da Ancor, para quem está se iniciando no mercado, é um grande desafio. Mas é só o primeiro passo, é só o primeiro degrau. Então os outros degraus para a gente são degraus mais críticos do ponto de vista do sucesso e do controle de evasão, né, e mortalidade, digamos assim, do assessor que está começando. Então, a gente procura endereçar elementos que vão além da preparação da Ancor, trazendo ferramentas, caminhos mais claros para a pessoa poder progredir, principalmente no primeiro e no segundo ano de carreira. E vocês conseguem tocar na formação do indivíduo? Porque um ponto que você trouxe agora que é bem interessante a carreira é uma carreira desenhada para ter remuneração variável. E passar a arrebentação é muito difícil. Mas depois disso, criar a sua própria... Você passa a sua vida, a sua carreira discutindo gestão financeira com seus clientes, mas tem um esforço substancial em gerir a própria vida financeira. Porque como se programar para ter um período de férias no ano, como você vai se programar para ter uma renda agora que mantenha a sua velhice, né? Isso não é trivial para quem está acostumado, quem vem de uma carreira que pensa numa receita flat ao longo da vida, né? E vai se aposentar com o INSS lá no fim. Isso não existe para quem é autônomo. Como vocês abordam esse tema também dentro da formação do assessor? Perfeito. O que a gente faz, acho que assim, eu vou conectar o que você trouxe com um ponto de formação do indivíduo que tá muito ligado à relação com o outro indivíduo, né, que está do outro lado da mesa. Tá? Porque toda a visão de formação de competências voltadas para o sucesso como pessoa, isso está numa visão de formação, no que a gente chama, né, de lifelong learning, que é a formação continuada ao longo da carreira do assessor. Então, todo esse pipeline de produtos e estrutura de formação, ele está no nosso projeto de 2024. Tá? Para esse ano, especificamente, a gente está consolidando esse modelo de uma escola de pilotos para novos assessores de investimentos. E aí, a partir de 2024, a gente começa a olhar para todo esse escopo da vida toda de um assessor de investimentos, seja uma pessoa que está começando a carreira, seja uma pessoa que está já mais avançada. Mas tem um lado dessa dimensão da formação do indivíduo que está muito conectado, como eu disse, ao indivíduo que está do outro lado. Né? A gente costuma dizer nas nossas experiências que o assessor de investimentos ele tem que entender tanto de produtos de investimentos quanto de pessoas. Porque no fim do dia, o grande mérito do assessor de investimentos é encontrar os melhores produtos para as pessoas, né? E para isso ele tem que entender de gente. E aí isso requer uma série de dinâmicas que, obviamente, dinâmicas e competências que estão muito associadas à forma como ele pensa a vida dele. Né? Como ele entende a responsabilidade de poupar, a responsabilidade de guardar dinheiro para tirar férias, se organizar operacionalmente, taticamente, para poder abrir mão do atendimento da base de cliente dele, delegar isso a uma outra pessoa para poder curtir a vida com a família dele. Então, mas no limite, essa visão de conexão com o cliente que está do outro lado passa muito pelas competências de empatia, de escutativa, uma comunicação clara. Então, todos são elementos que conectam com o cliente do outro lado e carregam como oferta de valor a responsabilidade, como eu falei no início, de cuidar do dinheiro dos outros. Né? Então, assim, quando você senta numa mesa com um cliente, você não pode ser a pessoa que é compulsiva por gastos. Você precisa ser a pessoa sensata, a pessoa que se organiza racionalmente, independentemente das suas impulsões emocionais, para atingir os objetivos financeiros do cliente. Então, se você não tiver resolvido com você mesmo nesse assunto, você não consegue chegar do outro lado e entregar esse valor para o cliente. Então, as coisas estão muito ligadas, sabe? E é natural que o assessor, ao longo da carreira dele, ele vai ter que se especializar em gente, né? Em inteligência emocional para saber lidar com cenários de estresse. Imagina, a bolsa caiu 10% num dia e ele liga para o cliente apavorado. Não dá, né?
Aí a vida fica difícil, né? Exato. Imagina a reação do cliente, né? O cliente pegando o telefone para ligar para o assessor para saber o que fazer, e o assessor liga primeiro. Não, mas calma aí, né? Poxa. Mas esse é um ponto importante. Parte relevante da construção do relacionamento com o cliente está em você se aproximar nos momentos difíceis. Que é fácil ligar para o cliente e dizer que ele ganhou 10%. Agora, é difícil você ter a abordagem correta para dizer que ele perdeu 10%, que isso tudo estava dentro do esperado para a alocação de portfólio dele e que ele precisa ter paciência, estômago para aguentar aquele período e recuperar lá na frente. Então, o grande ponto é que o assessor ele não pode ter um impulso emocional do cliente de querer vender uma ação, por exemplo. Ele tem que ter mais sangue frio, né, gelo no sangue, como a gente costuma dizer, para conseguir transmitir tranquilidade para o cliente. Porque o cliente vai atender o telefone tremendo. Se ele está vendo a BMC, ele viu que caiu 10%, ele vai atender o telefone tremendo já do assessor dele. Se o assessor atende o telefone nervoso, ele chora. Então é muito essa conexão com o lado humano, com o lado da sensibilidade emocional e do processo de tomada de decisão no que tange finanças comportamentais, né, que é um tema super em voga hoje, que eu acho que cria a beleza do diferencial de um assessor de investimentos ao longo do tempo. Principalmente quando ele começa a tratar de clientes cada vez mais sofisticados, né? Com patrimônios maiores, demandas mais sofisticadas, mais complexas. E aí ele começa a ter que lançar a mão de recursos financeiros, de estruturas de investimentos, que vão requerer dele não só um maior arcabouço técnico, né? Maior domínio técnico das soluções, mas também da forma de apresentar, a forma de endereçar o assunto. Então tudo isso está muito conectado, assim. Quando a gente pensa no mercado financeiro, você comentou, né? O cliente está lá assistindo a BMC e vê lá a notícia, o mercado de ações caiu. Por mais que muitos investidores falem, não, você não se investe em notícia. Não é bem assim, porque você precisa, de fato, os fundamentos da empresa podem mudar de acordo com alguns cenários. Então, inevitavelmente, tudo que você estudou sobre o mercado financeiro até ontem pode ficar defasado amanhã, dependendo do que acontece hoje. Verdade. Né? Então, essa é uma área que, inevitavelmente, o pessoal comenta, né, que o médico precisa estar sempre se atualizando, né? Mas para o profissional de mercado financeiro, essa atualização é segunda a segunda, minuto a minuto. Segunda a segunda. Como vocês têm olhado, você já comentou um pouquinho, vocês olham ali para a formação continuada, como vocês têm olhado pensar esse profissional ao longo do tempo, no pós-formação, para garantir que esse profissional não pegue aquele conhecimento, sente em cima desse conhecimento e se torne defasado passivamente? Legal. Cara, assim, o que eu posso dizer é o seguinte, a XP Educação, na escola de assessoria, ela foi criada junto com a rede. Essa que é a grande sacada, se eu posso dizer assim, do diferencial que a gente constrói. A gente tem o privilégio, digamos assim, de ter 14 mil empreendedores testando, errando, falando com clientes de maneira atravessada, atualizando os fundamentos de uma empresa para entender o comportamento da carteira de um cliente. Então, o grande mérito que a gente tem que ter como escola é conseguir ter essa arquitetura aberta do ponto de vista de geração de conteúdo educacional para extrair o conhecimento tácito de um assessor que aprendeu sobre determinado assunto naquele dia, naquele momento, naquele segundo, como você falou, e trazer isso como conteúdo educacional para os nossos programas. E nós, como XP Educação e Escola de Assessoria de Investimentos, nós temos, como eu disse, um grande privilégio de posicionamento de estar integrado a toda essa estrutura. Então, a área do nosso B2B lá, que é a área de relacionamento com os nossos parceiros, empresas de assessoria de investimentos, eles estão o tempo todo trocando insights, inputs, trocando projetos, desafios, levando o negócio adiante, e a gente está automaticamente integrado a essa lógica de parceria. Então, o exemplo do estudo de caso com o assessor, ele é só, assim, acho que a forma mais cristalina de trazer como que a gente procura, de trazer o conceito de como a gente procura transformar o conhecimento tácito de um assessor em uma experiência educacional de alto nível e que agregue valor nesse sentido, assim. E quando você olha para a formação continuada, que foi o seu ponto, isso me lembra muito da minha época de XP lá em 2011, 2015, eu tinha 20 e pouquinhos anos e o meu papel era
ajudar os escritórios a crescerem. Só que escritório era um negócio novo, eu era uma pessoa muito nova, e aí tinham vários empreendedores lá e donos de empresas de assessoria de investimentos que também estavam desbravando o mercado. Naquele momento a gente tinha começado a abrir plataforma de investimentos, a democratizar um pouco mais o acesso a produtos diferentes de bolsa, etc. E esse conceito de transferir conhecimento de um lado para o outro foi exatamente a lógica que eu usei naquele momento. Como é que eu ajudo um escritório a ser melhor? Se esse escritório aqui está com dificuldade, não sei, em captação, deixa eu pegar um outro que faz bem captação e trago o conhecimento desse para o outro. Esse aqui faz bem receita, deixa eu ajudar esse cara. Então, esse conceito de, no mercado em que os profissionais são todos empreendedores, todos eles, por viverem num modelo de receita variável, todos os assessores são empreendedores. Por essência, eles não escolhem ser ou não, eles são. Então, ao ser empreendedor, ele está o tempo todo testando, errando, aprendendo. E se a gente se posiciona e se propõe a fazer não mais do que a facilitação da transmissão desse conhecimento entre uma pessoa que adquiriu por um teste de aprendizagem, erro e acerto, uma pessoa que está começando agora, a gente acelera muito a nossa capacidade e a nossa acurácia, a nossa precisão, né, em produzir programas mais orientados à performance, porque a gente entende o que funciona e o que não funciona. E com o mérito de ser muito honesto intelectualmente nesse sentido, de entender que, ainda mais na era da internet, da rede social, etc., nenhuma empresa pode achar que domina todo o conhecimento do mundo, né? E nesse modelo de arquitetura aberta, tendo o benefício, o privilégio de contar com a rede de assessores da XP, que são os desbravadores desse mercado, para contribuir dentro dos programas, sem dúvida nenhuma, essa é a senha para a gente conectar o escritório, o dia a dia do trabalho com a sala de aula. Isso, naturalmente, não é só educação em stricto sensu, aquele modelo colegial que a gente pensa, né? De você ter os módulos de formação. Isso é essencialmente uma geração e circulação de conteúdo também. Vocês estão justamente transitando esse conhecimento da própria rede para dentro dos alunos que estão se formando agora. Sem dúvida. E assim, é um pouco do que vocês fazem também, né? O seu propósito de conectar uma série de empresas do mercado e transmitir isso para as pessoas que estão vendo aqui é um pouco desse conceito de honestidade intelectual. Seria muito conveniente para você, com a formação que você tem, sentar aqui nessa cadeira e ministrar diversas aulas, monólogos sobre N assuntos de finanças que você certamente domina. Mas acho que no propósito de entregar o que de fato está na fronteira do conhecimento, você convida pessoas que estejam expostas à fronteira do conhecimento em áreas específicas que não são do seu acesso do dia a dia. E é o mesmo conceito que eu acho que no fim do dia, quem de fato sai ganhando com isso é a ponta final. É o cliente desse assessor, é o assessor em formação, que tem acesso a um modelo de formação, de acesso a conhecimento muito mais estruturado, responsável, de fronteira do que se eu tivesse um conjunto de professores estático que não se atualiza no sentido da base em si, né? Então o nosso principal propósito é estar o tempo todo, de maneira dinâmica, trazendo quem faz bem o que faz para dentro de sala de aula, para ensinar quem precisa aprender aquilo que ele faz bem. Maravilha, estamos batendo esse papo aqui maravilhoso com o Felipe Gentil, head da área da Escola de Assessores de Investimento lá dentro da XP Educação, sócio da XP também, justamente para, como ele bem colocou, eu gostei disso, trazer as pessoas que estão fazendo a fronteira desse conhecimento para esse debate com você, telespectador aqui da BBC News, investidor e profissional de mercado. Sempre para você sair daqui do programa um pouquinho melhor do que entrou, né? E conduzindo também você que está entrando agora nesse mercado, gostaria de saber mais sobre a carreira de assessor de investimento, está curioso, quer explorar essa carreira, quer eventualmente ir para esse mercado, você vai agora ir tirando todas as suas dúvidas com uma das pessoas centrais nesse mercado que está transformando a parte de formação desses assessores para que você fique sempre ali em primeira mão entre as pessoas que mais estão próximas desse conhecimento. Se você quiser ir para esse mercado e já com a melhor formação
possível. Então, nessa parceria aqui entre a Com Dinheiro e a BMC News, sempre trazendo para você, telespectador, as melhores cabeças do mercado. Agora nós vamos caminhando para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. PNC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BNC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BNC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BNC News. BNC News. Informação que gera valor. Beyond. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. PNC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, o seu programa aqui sobre investimentos que traz para você, profissional de mercado, investidor e telespectador aqui da BMC News, sempre as melhores mentes do mercado, quem está na fronteira do conhecimento, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para bater esse papo com vocês, tirar as dúvidas, né, te contextualizar e transformar você sempre um investidor melhor a cada dia. E hoje nós estamos batendo um papo aqui com o Felipe Gentil, head da área da Escola de Assessores de Investimento da XP Educação, para contar ali tudo sobre o que eles estão preparando dentro da escola para a formação desse profissional e sobre o que eles veem de importante também na formação desse profissional. Então, se você é um investidor, gosta do assunto, mas está pensando em fazer essa migração de carreira, aproveite aí para tirar suas dúvidas. Felipe, sei que o projeto é novo, mas quantos alunos você já trouxeram aí para esse barco? Como tem sido a percepção desses alunos que estão chegando agora à escola? Legal. A gente fez, no final do ano passado, a gente fez o lançamento da Escola de Assessoria de Investimentos com um MBA gratuito. A gente fez processo seletivo, deu bolsa para os alunos, cara, um produto super estruturado que tinha, ao longo do programa, o processo de preparação para a Ancor, né, para a certificação da Ancor. Como eu estava falando, a gente sempre se propôs a ser, mais do que autoescola, o programa de formação de pilotos, né? Então a gente fez uma primeira turma de um programa estruturado, durava um ano, procurando profissionais que tinham uma visão mais de médio prazo para fazer essa transição de carreira, com uma experiência de formação super completa, com a parte técnica toda coberta, a parte comercial toda coberta, um índice de satisfação muito alto por parte dos alunos e, óbvio, com um caráter mais elementar, que foi a preparação para a Ancor. Essa turma teve 75 alunos, uma turma super exclusiva, restrita, foi de propósito um case de aprendizagem, né, a primeira experiência. E aí, no início desse ano, a gente criou um programa de curta duração, que dura de 60 a 90 dias, para aquele, como a gente estava conversando aqui antes, para o profissional que muitas vezes ele já é apaixonado pelo mercado financeiro, ele já tem um interesse genuíno, ele já estuda por conta própria, ele já acompanha por conta própria e cuida dos seus investimentos com bastante responsabilidade e diligência e nunca pensou em fazer isso da vida. Então, eventualmente, é uma pessoa que já cumpriu, e tem muita gente nessa situação, tá? Pessoas que estão muito mais próximas do que imaginam de trabalhar no mercado financeiro, de se transformar no assessor de investimento. São pessoas que já
consomem um conteúdo diferenciado de mercado, já acompanham os principais indicadores, já entendem de macroeconomia. Então essas pessoas, é o que a gente mais recebe no programa, essas pessoas já têm alguns passos avançados para se transformar num piloto. Tá? Porque em alguma medida, quando você coloca a pele em jogo, né, como a gente fala, e é o caso dessas pessoas, você acaba aprendendo muito mais rápido a controlar suas emoções, a não vender uma ação de maneira precipitada, a não comprar uma ação de maneira precipitada. E aí você acaba trazendo isso com você para se transformar num profissional melhor que a média. Tá? Então, a gente acredita muito nessa tese, de trazer as pessoas que já estão mais avançadas nesse processo. E aí, para isso, a gente criou um programa de formação de curta duração. E como tudo que a gente faz na XP, empreendedores que somos, a gente fez um programa, uma primeira turma super exclusiva também, com 300 alunos, dos quais 100 já estão vinculados hoje na XP. Ou seja, uma taxa de sucesso absurda. Entre todas as pessoas que, eventualmente não conseguem passar na prova de certificação da Ancor, desistem no programa, encontram outras oportunidades de emprego, 1/3 das pessoas teve sucesso em fazer essa transição de carreira e já está hoje vinculada à XP. Então, isso foi motivo de muita confiança, né? Muito orgulho de que a gente tinha encontrado um programa de formação que de fato dava a mão para as pessoas para fazer essa transição. E aí, agora, 40 dias atrás, a gente abriu a segunda turma desse mesmo programa já com 3.000 alunos. Tá? Um número bem mais expressivo, mas obviamente de lá para cá a gente se estruturou muito internamente para conseguir abraçar um número maior, mais do que dar a mão agora, né? Tem que abraçar todo mundo e fazer as pessoas se sentirem em casa, porque todo o processo de transição profissional é um processo delicado do ponto de vista pessoal. Então, a gente tem, só para usar como referência, a gente tem um grupo que a gente chama de assessores de carreira para apoiar e eu acompanho de perto, né, o contato dessa equipe com os alunos. E muitas vezes eles são psicólogos dos alunos, né? Não desiste, vai em frente. Não, mas é difícil mesmo. Tenta se organizar para estudar mais à noite, é o momento que você está mais tranquilo, seu filho já está dormindo. Então, de fato, a gente entra a fundo na vida das pessoas e apoia, obviamente, quem está afim, né? Quem está mais dedicado, mais engajado. Essa turma acabou de começar. A gente teve aí as primeiras 3 semanas de aula, já com estudos de caso, já com aulas ao vivo de preparação para a prova da Ancor, de revisão das questões, os assessores de carreira já em cima do pessoal, perturbando, motivando, cobrando, porque tem muito desse conceito também, sabe? Igual quando você paga o personal para ir na academia. Sim. É um pouco desse conceito, assim, a gente quer de fato encontrar as pessoas que queiram se comprometer com esse processo de transição. E o trabalho do assessor de carreira é muito esse. A gente acredita muito que tem aí um diferencial grande de escolher um programa de formação tão estruturado como esse e ter pessoas que pegam na sua mão para te ajudar a passar por toda essa transição. Então essa foi a nossa segunda turma, a próxima turma vem em outubro, já com um número ainda maior de alunos, já com mais assessores de carreira, já com mais novidades na trilha, e a gente está super feliz aí com um programa de formação que certamente até o final do ano vai formar aí centenas de pessoas, botar centenas de pessoas dentro da rede da XP, e para o ano que vem a gente vai buscar os milhares. A gente está falando aí, de certa forma, num núcleo de carreiras também. Sem né? dúvida. Então, vocês podem abrir, você tem um spin-off natural para o negócio aí de ter uma área de hunting aí para os próprios escritórios também. Sem dúvida. E a conexão com os escritórios ela é intrínseca ao programa, né? A gente criou o programa com todos os elementos que existem nele com a colaboração dos escritórios. Então, a gente foi nas empresas e procurou entender quais eram os gaps e construiu soluções junto com eles, inclusive dentro da aula. A gente convida os profissionais das empresas para darem aula, para que eles façam parte da solução também. Então, as empresas de assessoria de investimento são nossas parceiras, são co-criadoras do programa, são as donas da dor, né, de contratação, e são co-criadoras da solução da contratação. Então, o hunting que você falou, ele acontece dentro da sala de aula. Sabe? Os alunos eles têm a oportunidade de discutir com os profissionais, com a área de performance da XP, que faz todas as experiências voltadas para o planejamento comercial de 1 e 2 anos do assessor, que vai começar agora na carreira. E esse módulo, digamos assim, do programa, ele
ele é muito mais profundo e detalhado do que as pessoas imaginam no início. Então a gente provoca o aluno a construir todos os funis de prospecção do relacionamento dele, com todas as taxas de conversão, com o potencial de captação de cada um, com a capacidade dele de atender um determinado número de clientes a partir do ticket médio, com o potencial de geração de receita para ele, né, a remuneração dele, com base numa estimativa de carteira que ele pode ter, numa alocação média das carteiras da XP. Faz e desdobra isso em planos de ações claros do que ele tem que fazer, seja para preencher outros gaps de competência, para buscar formas de prospectar clientes, captar clientes. Então, o programa ele é muito estruturado e traz toda essa visão no detalhe de, como a gente estava falando no primeiro bloco, de como atravessar a arrebentação. Então, sem dúvida nenhuma, o programa ele é, como eu estava dizendo, não só um conjunto de experiências educacionais, mas uma longa jornada de um laboratório de recrutamento. O programa hoje dura quanto tempo, mais ou menos? De 60 a 90 dias. Isso depende. Na verdade, tem gente que às vezes acaba, como eu estava dizendo, assim, pessoas que já estão eventualmente estudando, já estão acompanhando o mercado, tem mais facilidade para se preparar para a prova da Ancor, passar, cumprir os outros objetivos de aprendizagem do programa e começar a trabalhar. Então, tem gente que passa no primeiro mês, em 15 dias, 10 dias, 20 dias. Isso acontece, passa na prova e já está habilitado a começar a trabalhar. Mas a duração do programa, ele tem 60 dias em que duram todas as experiências síncronas, né, que são ao vivo para o aluno, e mais 30 dias de todo o conteúdo de preparação para a Ancor, de planejamento comercial, os estudos de caso gravados, que ficam à disposição dos alunos por mais 30 dias. Essa limitação de prazo, ela é, na nossa visão educacional, também um incentivo, né? No limite, é um compromisso do aluno em cumprir os objetivos de aprendizagem dentro daquela janela ali. Então, a gente teve resultados ótimos, assim, com essa organização a gente tem, para quem já está mais preparado, tem um plano de estudos de 30 dias. Como é que ele faz para estar sentado dentro do escritório em 30 dias? Como é que ele faz para estar sentado, eventualmente alguém que está começando mais recentemente, como é que ele faz para estar sentado em um escritório em 60 dias, um escritório de investimentos, né? E como é que ele faz em 90 dias? Então tem planos de estudos para todos os níveis, digamos assim, de preparação. E o programa tem essa janela aí de oportunidade para as pessoas fazerem a transição. E olhando a estrutura da escola de assessores como um negócio, o que vocês têm olhado para o futuro? O que vocês entendem que são próximos passos para tocar ali o business e o que vocês enxergam como principais avenidas de crescimento? Legal. Importante destacar que essa iniciativa de formação de novos assessores nesse formato de curta duração, ela é gratuita para o aluno, tá? Ela é um programa que é patrocinado por toda essa infraestrutura da XP que tem como principal interesse formar novos assessores. Então, como se, assim, a meta do meu time todo é trazer novos assessores para a rede. Então, todo o nosso time está 100% associado ao objetivo do aluno, tá? Então, e acho que isso é importante que as pessoas entendam que não é um produto que alguém paga uma matrícula para entrar ou paga uma mensalidade. As pessoas entram gratuitamente para fazer essa transição de carreira. O que a gente pede em contrapartida é só o comprometimento, tá? Como visão de negócios, até o final de 2023, a gente vai se especializar e consolidar uma estrutura de formação de novos assessores. Então, esse é o nosso roadmap até o final do ano, com algumas novidades aí que estão no forno, que vão sair até o final do ano. E em 2024, abrir o portfólio de educação continuada. Tá? Aí voltaram para profissionais de investimentos que queiram adicionar níveis de performance à sua atuação. Seja uma pessoa que, como a gente estava falando aqui antes do programa, que eventualmente lida com clientes menores e quer dar um upgrade, fazer um salto de nível, né? Para o segmento private, para o segmento de grandes fortunas, etc. Seja para uma pessoa que queira ir para o digital, queira aprender a captar clientes pela internet. Então, tudo isso vai passar a compor o nosso portfólio em 2024 de educação continuada, porque o que a gente quer ser é aquele conceito de one-stop shop, né? Um grande centro de formação de novos assessores e adição de performance de assessores já em operação. Então, o que a gente quer oferecer para o mercado, com muito, obviamente, foco na nossa rede de parceiros, é uma solução completa
para que o assessor possa encontrar todos os elementos de informação que sejam mais relevantes para o crescimento e para o sucesso da carreira dele. Você, dentro desse universo, né, então, inevitavelmente vocês pensam o que vai ser a carreira do assessor pelos próximos anos. E, naturalmente, esse mercado mudou muito nos últimos 3 anos, como você colocou, mudou vertiginosamente nos últimos 10 anos, e vai mudar nos próximos 5, vai mudar nos próximos 10. Como vocês, lá dentro da unidade de educação, enxergam a sequência desse mercado? Para onde vocês acham que o mercado está indo? E, naturalmente, para esse mercado que vocês provavelmente estão preparando esses profissionais. Então, para onde esse barco está indo? Legal. Esse movimento que você descreveu dos últimos 10 ou 20 anos, se a gente puder colocar assim, foi como se a gente tivesse um eixo, assim, né? O assessor está em cima desse eixo entre o produto e o cliente. Essa é a missão do assessor, aproximar as coisas, né? O que a gente viu acontecer ao longo dos últimos 10 anos, como você descreveu, principalmente com a multiplicação das soluções das plataformas de investimento, da inserção de tecnologia no processo de investimento, etc., foi que o assessor, até algum tempo atrás, ele era quase que um guardião do produto. Porque o acesso ao produto era muito difícil. O acesso à informação sobre os produtos era muito difícil. Então, é como se há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando eu entrei, era como se você olhasse para um assessor como se fosse a Barça, a Larousse Cultural, a enciclopédia de investimentos. Né? E aí, de lá para cá, assim, entrou o Google dos investimentos. Então, a gente teve a invasão de tecnologia e de meios de distribuição de investimentos e de informação sobre investimentos. Né? Isso tem tudo a ver com a tese educacional dentro da XP, que sempre foi muito ligada ao DNA da XP, educar a demanda, né? Assim, levar a informação para o cliente para ele aprender a investir melhor e encontrar as soluções dentro de casa. Então, nesse sentido, o que a gente enxerga que vai continuar acontecendo é uma aproximação cada vez maior com o cliente. Por isso que a gente falou no primeiro bloco sobre as habilidades e competências socioemocionais, comportamentais, que são habilidades e competências que vão cada vez mais diferenciar o cliente, o assessor, na frente do cliente. Tá? Por quê? Porque o mercado em si vai se encarregar cada vez mais de trazer o produto mais para perto do cliente. Então, nesse sentido, o assessor ele vai ter a oportunidade de cada vez mais criar diferenciais ligados ao cliente, porque o que a gente vê aí com essa invasão de soluções de inteligência artificial, por exemplo, nos mercados de maneira geral, é que a gente vai ter muitos processos facilitados para o assessor atender melhor, para o assessor entender melhor sobre investimentos, para ele conseguir montar melhores portfólios. Então, todas essas dinâmicas, por exemplo, de inserção tecnológica dentro do mundo de investimentos, em qualquer outra indústria, na verdade, permite que o assessor se diferencie cada vez mais na parte de humanização do atendimento, de personalização do atendimento, de aproximação com o cliente de fato, de conexão com as dores do cliente, de tentar cada vez mais enriquecer a experiência do cliente investidor com a infinidade de oportunidades e soluções que a gente vive hoje, né? Cada vez mais a gente tem pluralidade, diversidade de soluções, opções de investimentos, plataformas, tecnologias, etc. E como que um investidor médio, um médico, um advogado, que, cara, o trabalho do cara é entender de saúde, entender de corpo humano, né? O advogado entende de lei, de processo. Então, como é que ele vai, na realidade dele, ter tempo para conseguir consumir toda essa diversidade de soluções, de robôs, de inteligência artificial, etc. Então, ele precisa do fator humano no meio desse processo, né? Para conectar as suas dores com as soluções que estão cada vez mais avançadas e melhores. E melhores, em muitos sentidos, para o cliente. Então, esse é o papel do assessor. É andar cada vez mais nesse eixo para próximo do cliente. Você comentou essa parte da tecnologia. Quando eu dou aula, eu acabo nos cursos de pós-graduação especialmente, tem muitos alunos que vêm do mercado financeiro. E um debate que a gente sempre tem é que nos últimos anos a gente tem mudado globalmente para um modelo mais próximo da gestão passiva. Então, em 2022, pela primeira vez, os fundos passivos superaram os ativos.
no mercado americano, e a gente começa a ter a figura do fundo passivo mais forte no Brasil. E uma dor que os alunos levantam, eles perguntam, professor, mas qual vai ser meu papel no mercado se todo o investimento for automatizado e todo o fundo for passivo? Eu vou jogar essa pergunta para você de volta. Qual o papel do ser humano no mercado? Qual o papel do assessor de investimento no mercado? Em que boa parte dos fundos, dos investimentos são passivos? A resposta está na pergunta, é ser humano. É estar próximo do cliente, é isso, né? Assim, o cliente ele vai desbravar o mercado, ele vai tentar encontrar as soluções dele, mas você imagina, um médico que procura sua pós-graduação, sua especialização, está operando o dia inteiro, o que ele vai fazer? Ele vai chegar em casa e ficar comparando robô de investimento? Vai ficar comparando fundos passivos ou ativos? Ele não vai fazer isso. E mais, ele vai escolher um lá por conta própria. E quando cair 10%? Ele vai ligar para quem? Para o robô? Ele vai falar com uma inteligência artificial que vai explicar para ele racionalmente o que aconteceu, mas quem é que vai de fato escutar o grande transtorno emocional que ele teve quando aquilo ali aconteceu? Porque, sei lá, por conta daquela queda dos ativos dele, ele teve que cancelar a viagem com a família dele no ano que vem. Quem é que vai escutar e entender e construir um planejamento para ele viajar 6 meses depois? Então, assim, é óbvio, tá? E eu acho que uma das valências da XPE, a história da XPE, uma longa história curta, a XPE fez a aquisição de uma faculdade de tecnologia há coisa de 2 anos atrás. Então, a gente tem também como vocação esse modelo de ensino cruzado. A nossa preocupação é sempre que, como a gente estava falando da fronteira do conhecimento, é que o assessor formado na XPE esteja na fronteira do conhecimento, esteja altamente conectado com as inovações tecnológicas que permeiam a realidade de negócio que ele vai encontrar pela frente. Isso certamente faz parte do nosso mandato, do nosso compromisso enquanto instituição de ensino, ainda mais pelo fato da gente poder se aproveitar do diferencial de ter uma escola de tecnologia dentro de casa também. Então é natural que o assessor, nesse cenário que você descreveu, precise dominar e interfacear e usar a seu favor todas as ferramentas de tecnologia. Já tem empresas de assessoria que se alavancam em ferramentas que a gente conhece para escrever melhores textos para o cliente entender sobre uma alocação. Me ajuda a explicar para o cliente por que investir no fundo tal é melhor do que no fundo Y. E aí ele cria uma mensagem, você ajusta e manda para o cliente, personaliza, né, com o nome do cliente, o jeito que você fala normalmente e tal, e você manda para o cliente. Então, e isso vai ser cada vez mais estrutural daqui a um tempo. E é natural que a inteligência artificial ela chegue cada vez mais próximo, ou tente chegar cada vez mais próximo do que é ser humano, né? Do que é se comportar como humano. Mas o contato em si, e principalmente o que a gente falou no primeiro bloco, da empatia e da escuta ativa, cara, um robô, assim, muito provavelmente, infelizmente, não vai conseguir superar a capacidade do ser humano de ser empático, né? Então, ao longo do tempo, esse nível de empatia e de desenvolvimento do assessor para o lado do cliente, como eu estava falando, no eixo que eu descrevi, vai ser, sem dúvida nenhuma, o maior diferencial, partindo da premissa que o assessor se responsabiliza por dominar as soluções de tecnologia que estão à disposição dele e do cliente. Maravilha. Felipe, excelente papo. Foi um prazer recebê-lo aqui. E eu queria que você compartilhasse, quem está assistindo a gente agora e queira, por exemplo, participar do curso de vocês, que inclusive é gratuito, né? Um bom ponto a gente frisar isso também. Às vezes o pessoal vê, o pessoal foi lá vender o curso. Não, o curso é gratuito. Mas compartilha aí com a nossa audiência, com os nossos espectadores, como encontrar vocês, quem quiser se inscrever nesse processo, como pode buscar a XP Educação, quais são os canais que eles podem acompanhar, inclusive redes sociais, enfim, claro, que eles possam acompanhar o trabalho de vocês. Legal. Bom, em primeiro lugar, o site da XPE, que ainda né, com toda essa novidade que a Escola de Assessoria de Investimentos representa no business. O cantinho da Escola de Assessoria de Investimentos ainda é pequeno dentro do site da XPE, mas o site é xpe.com.br. O Instagram também é XPE.
E, cara, eu fico super à disposição, eu tenho o maior prazer de bater papos como esse cara, me interesso muito pelo assunto genuinamente, não sei se deu para passar essa mensagem. Me interesso muito pela carreira do assessor, vivo isso desde o início da minha carreira. Foi assessor de investimento? Fui assessor de investimentos. Então, tenho muito orgulho do que a gente vem construindo e fico à disposição também. O meu arroba nas redes sociais é Felipe M. Gentil, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Então, fico também super à disposição do pessoal aí que quiser bater um papo, entender melhor sobre o programa. Faço questão de receber as pessoas com as minhas boas-vindas. Maravilha. E você, semana que vem tem a Expert, né? Vocês vão estar lá também? Vai Com ter certeza. gente do time lá na Expert? Esperando a turma toda. Se tudo der certo, com boas novidades para já compartilhar com a turma. E vamos estar com o time todo de assessores de carreira lá. E, cara, uns 200 alunos nossos vão estar presentes na feira também. Que bacana. Estou super ansioso para receber a turma. Que bacana. Bom, eu já vou deixar também o convite, tanto a você quanto aos espectadores aqui da BMC News. Nós vamos estar lá na Expert também, naturalmente. Então, espero que você dê uma passada lá no nosso stand Com também. certeza. Eu faço questão de visitar vocês lá e bater um papo, conhecer os alunos de vocês também. E agora, conhecendo mais da sua história acadêmica, você pode ficar guardando um convite para dar uma aula que não vai demorar muito, não. Não, vai ser um prazer. É sempre um prazer estar com vocês. A gente tem uma proximidade muito bacana com todo o time da XP. Vocês fazem um trabalho muito, muito bacana e muito sério. E agora com a área da XP Educação, tenho certeza que não vai ser diferente. Aguardo vocês lá no stand para a gente bater esse papo. Tá, e pode ter certeza que vocês vão ter muita gente com dinheiro passando lá para encher o saco de vocês combinado. na Expert semana que vem também. Fechado. Um prazer. Super obrigado pelo convite. Foi um prazer bater esse papo com vocês. Maravilha. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado à XP Educação por liberar aqui a participação do Felipe. Muito obrigado a você, investidor profissional do mercado e telespectador aqui da BMC News, pela sua companhia, pela sua audiência. Nós fazemos aqui o programa, essa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, sempre para levar a você, investidor e profissional do mercado, as melhores mentes do mercado, quem está fazendo esse mercado financeiro brasileiro acontecer para torná-lo cada dia um investidor um pouquinho melhor. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e espero que vocês tenham aproveitado e se desenvolvido aqui nessa horinha conosco. Nós vamos chegando ao final do Você com Dinheiro de hoje. Fique agora com a programação regular da BMC News e até amanhã, nesse mesmo horário. Tchau, tchau. PNC News. Informação que gera valor. Você que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. As ações listadas nas bolsas, os fundos